Bom, pessoal, então vamos começar aqui nossa aula de inglês instrumental, né, para a CN, Ciência da Natureza. Deixa eu passar aqui para o slide. Bom, eu sou o professor João Carvalho, também conhecido como Joey, né? Tanto que no incêndio de falar João eu nem sei quem é, então só me chamam de Joey. E a gente vai falar aqui do nosso conteúdo, né? Nosso conteúdo ele vai ser um pouco resumido, porque não cabe tudo numa aula só. Então a gente vai frisar naquilo que é o miolo da disciplina, o que é mais importante da disciplina, tá? Que é as estratégias de leitura. Lá no plano de aula, você vai ver outras coisas que vão estar ali no plano de aula, que são assuntos que a gente vai abordar dentro desses assuntos maiores, tá? Então, indiretamente, a gente vai pegar o que está ali também, mas o que a gente vai frisar que nossas aulas são justamente o que é importante para vocês, o motivo de você ter essa disciplina na sua carga horária. Bom, começando. O inglês instrumental, também conhecido por ESP, que é English for Specific Purpose, que nada mais é do que o inglês para uso específico, tá? Ele também é conhecido como inglês técnico ou inglês instrumental. Apesar de ter nome instrumental, eu falei lá no começo, lá, quando a gente começou a aula, que é mais para instrumento de como você faz, quais são os instrumentos que você utiliza para chegar numa leitura ideal do inglês, sem necessariamente saber falar inglês ou ser fluente no inglês, tá? São técnicas que vão te ajudar nisso. Você não precisa ser fluente nem saber muita coisa de inglês para entender o texto em inglês. Ele foi muito utilizado em guerras. Então, até hoje em dia, em guerra, em empresa, quando você tem que deslocar uma pessoa para um outro país que ele não é fluente naquela língua, ele recebe um treinamento com inglês instrumental, ou francês instrumental, ou russo instrumental, para quando ele chegar lá, ele não partir do 0 a 0. Ele já ter uma noção de como ele vai ler, identificar aquelas coisas em outro idioma, tá? Vários tipos de texto em outros idiomas. Então, é uma coisa que é utilizada muito, até hoje é utilizada no ramo empresarial, como eu falei, em guerras e tudo mais. Então, fiquem atentos aqui, que não fiquem com aquele medo de achar, eu não sei inglês, eu não sei nada de inglês, eu sei pouco de inglês, e não precisa. A gente aqui não vai usar dicionário, porque eu vou explicar já já por quê, nesse slide, inclusive. Bom, o inglês instrumental é um método de aprendizado que acelera a leitura e a interpretação de textos. Veja que eu não falo tradução, e sim interpretação, tá? Para fins específicos. Então, você pode utilizar, você usa até no seu dia a dia, mesmo que não seja com inglês, às vezes até com o próprio português você está utilizando sem saber. No mestrado, no doutorado, num concurso, no emprego, numa viagem, você vai acabar utilizando de alguma forma mesmo sem nem saber as técnicas de cabeça. Você vai ver que muita do que eu vou falar aqui, você já faz e não sabia. Ele apresenta resultados mais rápidos, por isso que ele é utilizado, né? E você consegue entender um texto que você talvez achava que nem ia conseguir entender utilizando as técnicas, e direcionado sempre para um uso específico, seja profissional ou não, tá? Não há necessidade de fluência alguma, de conhecimento profundo na língua que você está lendo o texto, né? E o dicionário não é recomendado porque não é tradução. O dicionário se prende à tradução, e sim a gente vai fazer aqui uma interpretação. O que aquele contexto do texto traz para você. Aquela palavra que talvez ela no dicionário tem uma tradução, quando você vem para o contexto do texto, ela vai ter outra. Então, por isso que você não usa dicionário, porque você vai acabar indo pelo dicionário fazendo uma interpretação errada do texto. E para que eu quero isso? Então, primeiro, auxílio na escolha de textos. Imagina que seu orientador, quando você for fazer o TCC, eu estou dando um dos exemplos, como sendo o TCC, ele vai te dizer assim, olha, tá aqui os seus textos. Eu vou dar um exemplo da minha professora de mestrado, minha orientadora, que quando ela chegou para mim com uma pasta e disse assim, ó, aqui tá os textos para você ler. Quando eu peguei a pasta que eu descompactei, que eu vi, tinha 80 textos dentro. Era muito texto, eu nunca tinha visto tanto texto na minha vida. E aí eu falei: "E agora?". Aí eu lembrei: "Ah, vou utilizar inglês instrumental para poder selecionar meus textos, porque assim eu não preciso ler tudo", tá. Então é uma utilização para isso, tá. A busca por respostas, vocês vão ver que tem uma técnica só para buscar a resposta rápida no texto, quando você precisa extrair dali uma informação. Torna a leitura mais ágil e faz você treinar seu senso crítico, porque uma das informações que você vai pegar nesse texto é: esse autor, ele fala o que sobre esse texto? O que que ele concorda, ele discorda, ele está fazendo uma posição de que lado que ele se posiciona perante o texto? Então tudo isso você vai conseguir tirar
com as técnicas que a gente vai ver aqui. Alguém falou alguma coisa? Acho que não. Ninguém levantou a mão. Até aqui tudo bem, né, gente? Sempre que tiver uma tela dessa, eu vou perguntar se está tudo bem, que é para poder continuar sem levar muita dúvida. Então, as estratégias de leitura, quais são? Nós vamos ter 2 tipos de estratégia, gente. Assim, elas vão se dividir basicamente em 2 grandes tipos. São aquelas mais minuciosas, que você vai ver o texto mais de perto, mais as detalhes do texto, e aquelas que você vê a panorâmica. Por isso tem aquela ave ali olhando assim de cima. Você vai ter uma panorâmica do que o texto é, e mesmo você vai conseguir entender o que o texto é. E aí, existem essas estratégias que a gente vai ver aqui nessa aula, que é a inferência, prediction, cognatos, falsos cognatos, skimming e scanning. Existem outras também que não vão ser abordadas aqui, mas dessas aqui, o que eu considero as macro, aquelas que são o carro-chefe, digamos assim, do inglês instrumental, é a skimming e a scanning, tá? Essas outras inferências, predictions, cognatos, falsos cognatos, elas vão estar embutidas na skimming e na scanning, tá? Vocês vão entender quando a gente for falar sobre cada uma delas. Mas é bom que vocês saibam delas, mas o nosso foco maior vai ser nessas duas. Então, quando você precisar usar uma técnica de leitura, foque nessas duas, ou skimming ou scanning, tá? A gente vai ver agora cada uma separadamente. Começando pela inferência. Antes de eu passar para o slide, eu queria saber de vocês. O que a palavra inferência traz para vocês? O que vocês acham que é uma inferência? Podem falar. Ideia, professor? Tem a ver com ideia. Você fez uma inferência pela imagem. Fez uma Sim, inferência para entender a inferência da imagem. isso. Eu vi a lâmpada e me remeteu à questão de, opa, Tá vendo? Você surgiu já aqui. começou a usar inglês instrumental sem saber. Nossa. Próximo. O que para vocês traz a palavra inferência? Ela falou uma ideia, tem a ver. O que mais? Pensamento. Deduzir alguma coisa? Olha, essa palavra está mais encaixada. Ela falou pensamento tem a ver, mas dedução tem mais a ver. Atenção seria necessário, mas não seria bem atenção. Mas dedução, acho que das palavras que apareceram até agora, é a que mais se assemelha. Alguém levantou a mão? A Taine. A Taine, pode falar. Acho que ela levantou sem querer, que ela não está falando. Bom, então, a inferência. O que é inferência? É deduzir o significado de palavras desconhecidas com base em outras palavras próximas, tá? Aí você vai pegar esse contexto do texto para poder dizer se aquela palavra tem ou não tem aquele sentido que você está achando que ela tem. Então, digamos assim, eu tenho um texto que eu não conheço todas as palavras dele, uma frase, não conheço todas as palavras daquela frase, mas eu conheço que está próxima. Com base na que eu conheço ali próxima, aquela que eu não conheço eu deduzo. Entendeu? Isso é inferência. Por isso que a colega falou inferência e falou dedução. Então tem a ver com isso. Quer ver um exemplo? Aqui, ó, em português mesmo. Mentira. Isso é traço news. O que é isso? Fake news. Por que fake news? Porque é mentira. Então você deduziu, não é? Isso. E a palavra tem escrito ali fake. Por quê? Porque tem a palavra mentira lá na frente. Então você usou inferência porque você viu a frase. E aí, com base no que está ali do lado, você conhece as palavras, você deduziu que ali dentro só podia ter fake news. Alguém discorda? Ou concorda? A Raiele está fazendo seu microfone. Eu vou dar uma mutada aqui. Se você precisar falar, você fala, tá? Você desativa. Ou ativa novamente. Então, concordando aqui com você. Ninguém tem opinião contrária, gente. Sem medo, pode falar. A hora de acertar e errar é aqui. A Taine, pode falar. Professor, boa noite. Boa noite. Eu queria que você voltasse 2 páginas aí do slide. Só um Voltasse, momento. tirar bem aqui uma foto. Aqui? Isso, só um Tá. minuto. Pronto, pode voltar ao normal. Tá bom. Bom, e aqui, gente? Alguém discorda? Ninguém discorda, gente. Tá todo mundo assim, concorda com tudo. Então, vou seguir, já que todo mundo concorda. E essa aqui, gente? I love. Que palavra tá faltando ali? You.
You, que é o quê? Você. Então, I love you. Por que você achou que ali tinha um you e não um me? Eu posso falar I love me. Eu não posso? Posso. Eu posso falar qualquer outra coisa. I love my É porque é o house. mais falado, né, professor? Geralmente, I love you. A gente Isso. deduz que é isso. Você pegou de uma coisa chamada senso comum. Você fez uma inferência com base em senso comum, que geralmente, isoladamente, essa frase vai ter um you ali. Entendeu? Você usou uma bagagem sua, que você conhece, alguma coisa que você sabe, para poder deduzir a palavra. Então, imagina que isso vai acontecer. De repente, você pega um texto que, digamos que a pessoa que é muito leiga não conhece a palavra love, mas você vê I traço you. E aí ela pensa assim, eu tô achando que love é amo, sei lá, é algum verbo, porque está no meio de dois pronomes, então pode ser que seja um verbo, entendeu? Então, com base nisso, então a gente está usando lacuna aqui, mas no texto vai ter uma palavra desconhecida no lugar da lacuna, e você vai deduzir qual é ela com base nas vizinhas, entenderam? Mais uma. The espaço is on the table. Qual é a palavra? Book. Como? Book. O Luiz, The você book is falou on the book por table. quê? Agora eu quero que você argumente o porquê que é table, ou por que é book. Porque geralmente essa frase é muito utilizada quando a gente está aprendendo inglês. A Isso, palavra mas fala o book contexto para os colegas que não frase. conhecem. O contexto. Uhum. Onde você viu a palavra a primeira vez? Essa frase. Luiz? É porque geralmente, quando a gente está começando a aprender inglês, geralmente a gente aprende é, a palavra, as palavras relacionadas ao vocabulário, né? A questão da palavra Isso. book, ou seja, Mais e geralmente, precisamente a palavra, Luiz, ela entrou ela é um meme dentro do inglês uhum, por conta de uma música lá dos anos, desculpa, lá dos uhum. anos 90, mais ou menos, que o cara criou um batidão, tipo um house, que ele ficava repetindo o tempo todo, table, 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 the book is on the table, para tirar sarro dele próprio que não sabia inglês. E aí essa virou sinônimo de pessoas que não sabem inglês. Então é uma frase muito conhecida. Até quem não conhece a música conhece a frase. Então, novamente, você utilizou de um conhecimento prévio para deduzir, com base nas suas palavras vizinhas, o que era aquela palavra que faltava. Não é? Então, vocês entenderam como é que funciona a inferência, né? Todo mundo entendeu? A Daniele pode falar. Professor, se você, por exemplo, colocar isso aí numa atividade até mesmo na prova, e a gente responder outra palavra que poderia colocar nesse lugar, a gente estaria certo ou errado? Porque como é que a gente vai saber qual é a palavra que o senhor pensou de colocar ali? Pode ser qualquer outra palavra, por exemplo, I love Então, dog, alguma coisa assim. nesses casos aqui, eu usei exemplos como os próprios colegas falaram, exemplos que as pessoas já estão acostumadas a sempre ver nessa posição. Então, você deduziu, porque você conhece as palavras vizinhas, e aí você já viu essa frase inúmeras vezes por aí. É uma frase que ela é praticamente um meme, todas as três frases, de tanto que elas são usadas nessa posição. Então, você acaba deduzindo qual é, com certeza de que aquela ali é a palavra. No caso, na Mas prova, aí depende da pessoa, porque, tipo, por exemplo, se eu sou uma pessoa que sou apaixonada em cachorros, essas coisas, eu só vejo Uhum. só post de cachorro, não ando muito falando sobre amor e tudo. Aí eu poderia botar que eu amava um cachorro. Poderia. Só que é como eu falei, isso vai muito da bagagem da pessoa. Isso aqui é um exemplo de uma frase. Só que lá na nossa prova não vai ser uma frase, entendeu? Vai ser um contexto para você analisar. É muito mais simples de acertar porque vai ter um contexto. Não vai ser só a frase, entendeu? Aqui a gente está pegando isoladamente que a gente Pois está de forma didática. coloquei o contexto aí para a gente já ir analisando. Então, quando chegar no texto, vai ter contexto. Não se preocupe. Tá Não, bom? é o contexto exatamente que está na prova, para a gente já ir estudando com calma, com paciência. Mas vai tá na questão o A contexto. pergunta, a pergunta, a pergunta. Então, vai estar lá, não se preocupe não.
Vamos ver aqui mais para frente, você vai ver as outras. Essa inferência, ela vai estar dentro da skimming e da scanning. Não precisa se preocupar só com ela, não, tá? Ela é a micro, comparado com skimming e scanning. Entendeu? Ela é só o comecinho aqui para vocês começarem a ver como é que funciona, tá? Certo. Então, mais alguém tem alguma outra dúvida sobre inferência para eu poder passar adiante? A prova está longe ainda. Guilhermina, está longe mesmo. Tem mais de mês, né, a prova ainda. Outra coisa, vocês estão com a dúvida agora porque vocês não pegaram atividade para fazer, vocês não pegaram fórum para fazer, não leram nada. Quando vocês começarem a ler e estudar, essas dúvidas vão sanando, tá? E tem a gente para tirar a dúvida também de vocês. Olha aqui, ó. Agora nós temos um contexto. Não queria contexto? Agora nós temos. Agora sim, ó. A gente, novamente, não vai se preocupar em pronúncia, não vai se preocupar em ouvir nada, apenas em ler, tá? Eu quero que vocês olhem para esse texto aqui e tentem entender do que esse texto está falando. Vale, meu Deus. A Joane colocou aqui. É Ruane, Joane. Eu só entendi o nome Maria. Maria. Pronto. Quem que é essa Maria? Por que o nome dela está ali? Eu creio que foi ela que escreveu, Tô falando professor. de café Pronto, ó. também, que é o favorito dela. Ó, vamos começar pela Maria, antes de chegar na parte do café que alguém falou. Fala que foi uma A coisa. Maria já faz parte da leitura do texto isso. Já identificaram que isso aqui é tipo alguma carta, né, que foi o que disseram aí, que a Maria escreveu. Por quê? Porque a gente já conhece a estrutura de uma carta e entende que aquele nome Maria está ali embaixo porque é a autora da carta, não é isso? Então, aí já começa você a fazer em inglês instrumental. Porque você já está identificando o que se trata isso aqui. O que mais? Alguém falou sobre café, foi? Foi comprar alguma coisa. Tipo, Mas não tem café, né? Ah, tem café. Tem café. Podem falar, gente. O que vocês acham que esse texto está falando sobre o quê? O café é o favorito dela. Café é o favorito? Você pegou a palavra café, que você conhece, pegou favorito, que é, quem vai mais na frente ver que é um cognato, e aí você tirou a conclusão. Tá no rumo. Fala sobre verdade e um dia. fala de bolo, que é cake. Foi fazer compra no supermercado foi comprar ingredientes para fazer um bolo no supermercado. Ó, tá vendo só? Você pegando, lendo com calma, por mais que você não conheça todas as palavras, você tem como tirar uma noção do que o texto fala. Isso aqui é inglês instrumental, tá? Você não precisa saber tudo que está escrito aqui. E primeira coisa, você não fique com medo do texto. Você tem que tentar ler o que você sabe do texto. Ah, eu só sei 2 palavras. Se a Maria ali já está ajudando. Só a Maria ali já foi uma grande coisa. Entendeu? Porque já é muito bom você saber a estrutura de uma carta. Ah, aqui é o autor, então ela está mandando para alguém. Aí você agora vai saber o motivo dessa carta. Então, vocês já estão me dizendo que ela foi comprar alguma coisa que tem a ver com café, que tem a ver com favorito, não é isso? E, professor, só uma dúvida. Esse que a gente faz, né? De inglês, que teve começou já a inscrição da UESP, eles valem como carga horária? Como extra, não para substituir disciplina. Ah, tá. É para ACC, entendeu? Lá no final do curso, precisa ter um carga horária de ACC. Esses cursos que vocês vão fazendo, eles valem como ACC, porque sem ACC você não forma. É obrigatório ter ACC. Não sei se vocês já tiveram essa explicação de alguém da coordenação. E aí, só que você não pode fazer tudo de curso, sabe? Sair fazendo todos os cursos, a gente vai valer todos só de curso. Tem curso, tem palestra, tem que diferenciar, tem que diversificar. Se você fizer só curso, no final você não vai ter a CC completa, não. Tem que ver lá a tabela direitinho que a universidade dá e saber o que está faltando para você completar a carga horária de ACC. Ela não vale como currículo da disciplina, mas vale como ACC, que é uma coisa à parte. Entendeu? Eu até recomendo que vocês, aqui mudando rapidinho de assunto da disciplina para ACC, comecem a fazer as ACCs desde já. Procurem sempre fazer alguma coisa ou outra, que é para poder você, no final, não ter dor de cabeça com isso, porque geralmente aluno lá no final tem dor de cabeça com isso, até atrasa a formatura por conta disso.
Se a gente fizer um curso e não pegar o certificado, tipo, mesmo sendo da mesma universidade que a gente está fazendo, Uhum. vai valer como carga? Não, Não, né? precisa ter o certificado, porque você vai dar entrada na ACC com o certificado. É ele que Professor, vale, comprovação. Pois não, Thaí? vocês sabem quantas horas é esse ACCI? Que Eu vale? não lembro mais quanto é que era, não. Mas é bom. Mas você. No próprio regimento tem. Mas você pode pegar mais rápido. Pergunta para a coordenação que eles te dão uma informação mais atualizada. É que eu não vou arriscar dizer quanto é que é, porque eu posso estar errando e a pessoa acabar ouvindo e achando que é isso mesmo. Entendeu? Tá certo, É melhor obrigada. você perguntar para alguém da coordenação que eles te dão certinho. Aí você aproveita e pede para eles a tabela de ACCs para saber o que tem que fazer. Porque, como eu falei, tem gente que se ilude achando que só fazer curso vai completar e não completa. Porque tem um limite de curso que você pode fazer. Então, se você chegou no limite de cursos, você tem horas faltando ainda, você pode fazer 300 mil horas só de curso que não vai completar a CC. E aí você não forma. Entendeu? Entendi. Tem que Aline, se diversificar. você estiver por aí, já mande no grupo. Ó, a Aline levantou a mão, acho que ela tem a informação. Sim, 200 horas, né, pessoal? ACCs. Aí eu também tenho um arquivo que eu vou mandar para vocês. Até que eu já enviei uma vez. Vou Pronto, que é reenviar. a tabelinha que eu tava falando, né? Isso. Pronto. Aí vocês sigam, arrisca a tabela para não ficar sem hora de ACC, tá? Ótimo, obrigada. Nada. Raimundo, você levantou a mão? A Francisca Moura também levantou. Quem quiser falar primeiro. Não, professor, com relação a esses cursos e tudo, eu já até coloquei no grupo, mas eu vou colocar novamente. E também tendo o cuidado de fazer os cursos que são áreas afins, né? Não é Tem isso também. fazer qualquer curso que vai valer. Mas eu vou novamente colocar a tabelinha que já foi colocado no grupo, no Polo Água Branca, certo? Ótimo, ótimo. Gente, ouçam bem isso, porque o tanto de aluno que fica retido no final por conta de ACC, porque só vai atenar para isso lá no finalzinho, no último bloco, aí fica, professor, eu quero formar, mas você não tem ACC, você não pode formar. Aí tem aluno que fala assim, professor, eu quero formar, primeiro eu participo de tudo e formo só depois. Não pode. Porque é muito comum um aluno que participar da formatura e depois está metendo processo na justiça, dizendo que, mas eu formei, eu quero meu diploma, só que ele não tem a CC completa. E a exigência do MEC. Oi. Na ACC aí tem que ter algumas coisas práticas, né? Tem que vai estar depender da carga horária. Uhum. Tem a carga horária de na tabela que ela vai dar. Que a gente mora em cidade pequena, e como que faz que não tem muita coisa, não tem muito o que fazer? Então, lá quando você pega essa tabelinha que o tutor vai enviar para vocês, a tutora vai enviar para vocês, lá tem todas as possibilidades que você pode fazer. Você vai pegar dentro da sua realidade e ver o que tem ali que você pode fazer e executar. Entendeu? Entendi. Então a gente já estudou isso aí acho que a matéria era introdução à ciência da natureza, alguma coisa assim. Tem gente que vai fazer em escola, comunitária, tem gente que, entendeu? Sempre dá para fazer. Sempre dá para fazer. O problema é começar, porque se deixar para fazer no final não dá tempo. O problema não é o que tem para fazer, é começar a fazer. Porque sempre vai dar para fazer, independente do interior que você tiver, sempre tem alguma coisa que dá para você fazer. Entendeu? Você vai ver que é bem diversificada a tabela. Gente, só Sim, que a gente já estudou sobre. Tem até o livro que tem explicando tudo. Tem. Uhum. E o Raimundo vai querer falar ainda ou posso continuar? Que o Raimundo levantou e não falou nada até agora. Bom, eu vou continuar. O Raimundo, qualquer coisa, ele fala aí, se ele precisar falar. Bom, então vocês entenderam mais ou menos o que o texto traz. Então, vou recapitulando. Falaram que tem a ver com bolo, tem a ver com café, tem a ver com alguma coisa que a pessoa tem como favorito, né? Que vocês falaram, que ela foi comprar alguma coisa onde ninguém sabe ainda, porque está em branco onde ela foi. Então, isso tudo aqui, gente, vocês fizeram, foi em inglês instrumental, tá? E aí, nós temos aqui, em português. E agora? Se eu trouxer para português, o que vocês vão dizer? O que o texto está dizendo? Agora eu quero que vocês completem as lacunas. Então, vamos aqui, um traço produtivo. Vocês sabem o que tem naquele traço ali? Dia. Por que seria dia? Porque no final tem assim, foi um dia bem
Pronto, aí tá vendo? Ela usou o próprio texto para poder solucionar aquela lacuna, porque lá embaixo tem a dica, ó. Foi um dia bem, aí eu já mato 2 coelhos numa cajadada só, porque um dia produtivo e lá embaixo foi um dia bem produtivo. Entendeu? E voltando aqui pro começo do texto. Ontem eu fui ao aonde que foi? Mercado. Supermercado? Vamos ver se vai casar supermercado, ó. Fui para comprar algumas coisas. Aí, depende do que a pessoa for comprar, eu vou saber, né? Precisava de espaço para fazer um bolo. O que é esse espaço ali? Ingredientes. Ingredientes. E se fosse dinheiro? Precisava de dinheiro para fazer bolo. Aí a pessoa foi ao banco, né? O que vocês acham? Não daria certo o dinheiro porque Por quê? ela já diz no início da frase que iria ao supermercado. E o motivo dela ir ao supermercado é porque ela precisava de ingredientes, então não daria certo o dinheiro. Não, você acertou, mas não amarrou direitinho. Porque pensa comigo aqui, ó. Eu fui tá em branco. A gente tá deduzindo que é supermercado. A gente já vai ver se vai casar supermercado. Entendeu? Entendido. Então, aí não posso dizer ainda que é supermercado, porque tá em branco. Vamos continuar lendo pra gente ter essa amarração direitinho, ó. É ingrediente mesmo, professor, porque ela falou para fazer um bolo como farinha, açúcar. Pronto. É essa amarração que eu queria. Então, como ela tá citando os ingredientes depois, ali só pode ser ingrediente. Eu encontrei. Entenderam? Que estava. Aonde você tá lendo? Ajudei ela a encontrar. Ah, só um momento, ainda chegou ainda não, o marido Francisca, dela. Depois vamos voltar. passei Francisca, vamos voltar ainda para não chegar na lanchonete do texto. para pegar um café e li um pouco do meu. Você está me ouvindo não, né, Francisca? Vamos aqui, ó. Então nós temos aqui, ó. Ontem eu fui então agora a gente já sabe que é. Onde é que se compra ingrediente? Agora sim eu sei que é supermercado. Então ontem eu fui ao supermercado para comprar algumas coisas. Precisava de ingredientes, como nosso colega já falou, para fazer um bolo, como farinha, açúcar e... Como é que eu sei que está faltando aqui? Pode ser fermento, pode ser o que mais? Ovos também, professor. Ovos. Leite. Leite. Aí você me perguntou, mas professor, qual que é o certo? Foi a pergunta que fizeram lá quando falaram sobre o contexto, lembra? Precisa saber qual é o certo aqui? Não, porque o importante para mim não é o que ela foi comprar, mas é a informação dentro do texto. O que eu tenho informação até agora? Ela precisava comprar ingredientes e foi ao supermercado. Tipo assim, se esse daí fosse opcional. Ela pode comprar fermento, ovo, o que faltou para ela eu não sei. Mas o que eu preciso saber é o que o texto está dizendo para mim, que ela foi fazer uma compra no supermercado, porque ela precisava fazer um bolo. Pronto, é isso que eu estava precisando desse texto até agora, entendeu? Qual foi o ingrediente, isso aí não é tão relevante assim nesse momento. O importante é que eu sei que naquele espaço ali, depois de açúcar, vai ter outro ingrediente. Pode ser ovo, pode ser fermento, pode ser qualquer outra coisa. Tá? Aí, ó, Não, no caminho... Professor, mas naquela hora eu pensei, tipo assim, porque se a gente colocar diferente, todo mundo diferente um do outro, se o senhor considera como certo ou como errado, por exemplo, pense nesse espaço. Mas é porque tu percebeu o que eu falei agora há pouco, que o que vai importar não é o ingrediente que está ali, mas é o contexto da frase. O que é o contexto? Ela foi comprar ingredientes para fazer um bolo. Esse é o contexto. Mas eu quero saber se o senhor vai considerar certo ou errado. Por exemplo, se eu faço mais a minha colega a atividade, e aí ela coloca leite e eu coloco ovos. Aí o senhor em si, quando for corrigir, como iria avaliar essa questão? O que eu vou avaliar é se você soube me dizer o que ela foi fazer e por que ela está escrevendo a carta, e não o ingrediente que está ali dentro. Entendeu? O ingrediente não vai mudar o contexto. O contexto vai ser o mesmo. Ela foi comprar coisas no supermercado. Entendeu? Não tipo, só estaria errado se ela falasse assim, fui ao shopping, comprei verdura, aí já teria errado. Ou então dizer assim, do começo. De repente ela fala assim, eu fui até o mecânico comprar um bolo. Tá errado. Entendeu? Mas como é uma coisa que dá para amarrar, o que dá para amarrar e ela trouxer para mim na resposta, tá ok, é a resposta que eu queria. Entendeu? Lembrando que lá no texto, essas lacunas estão aqui, mas lá no texto vai ter uma palavra desconhecida, mas que você não conhece, que vai funcionar como se fosse uma lacuna para você. No seu cérebro é como se fosse uma lacuna, mas vai ter no local aqui, em inglês, uma palavra desconhecida.
entendeu? Que você não conhece, você vai olhar para ela e dizer assim, agora eu vou deduzir ela com base nas outras. Tá entendendo? Então, independente do que tiver ali depois de açúcar, o importante é o contexto. Professor, Oi. e aí, no caso, assim, por exemplo, na atividade, né? Eu não sei se tem isso aí na atividade. Mas aí, se eu colocar assim... Peraí, tem alguém com áudio aberto aqui. Vou fechar aqui. Pronto, era o Raimundo. O Raimundo já se fala. E abriu de novo. Pronto. Por exemplo, Raimundo, teu áudio tá abrindo sozinho. Você pode fechar, por favor? Pode falar, a Daniele. Na atividade, eu não sei se tem isso aí, mas se tiver, e se eu colocar, fui ao mercadinho e no lugar desse outro precisava de material, continua Não certo? Não tem problema, porque o contexto continua sendo bom, o mesmo, entendeu? Independente de como você vai chamar ingrediente, se o sentido for de ingrediente, vai estar ok, entendeu? Entendi. Eu pensei que teria que ser a palavra exatamente igual. Não, é por isso que eu te falei que o que importa é o contexto, não é uma palavra ou outra se você acertar ou não. Desde que você traga o contexto que o texto está dizendo, tá ótimo. Agora entendeu? entendi. Pronto, aí continuando então. O Raimundo quer falar que o Raimundo tava com a mão... já acho que atirou já. Tirou. Então vamos aqui. No caminho, encontrei espaço. Francisca... É Francisca? Francisco. Francisca Salles quer falar. Pode falar, Francisca. Encontrei uma amiga. Então ela, com base em que você está pensando que é amiga? Pode ser amiga, porque a amiga está perdida. A pessoa que ela encontrou, que possa ter encontrado, que estava perdida. Pode ser uma pessoa, pode ser uma criança, pode ser uma mulher. Sim. Não pode? Pode. Agora vamos então tentar amarrar com o resto do texto para ver qual que vai caber melhor ali, tá? Mas eu sabe acho que uma coisa seria uma interessante? criança, porque lá na frente ela confirma que fala assim, encontrar o dela, seria algum parente dela. Isso foi o relógio dela. Pode ser. Assim, encontrar o relógio que ela perdeu, pode ser isso. Mas olha, uma coisa interessante vocês observarem é que quando essa palavra, que está aqui representada por uma lacuna, mas que lá vai ter uma palavra que você não conhece, você vai perceber que vai caber ali só um substantivo. Perceberam isso? Então você descarta todos os verbos, você descarta tudo que não for o substantivo. Entenderam? Então, essas análises são boas que você já sabe qual tipo de palavra vai caber ali. Então, quando você não... eu não sei que essa palavra quer dizer, mas pelo contexto que eu tenho aqui no meu texto, eu sei que ela é um substantivo, porque ela não caberia um verbo aqui. Eu não posso falar assim, encontrei uma fazer que estava perdida. Pode? Não pode, porque fazer é verbo. Ali cabe o quê? Moça, criança, pessoa, que é substantivo. Entenderam? E aí, restringe mais ainda, porque não é todo tipo de substantivo. Eu não vou dizer que encontrei uma casa que estava perdida. Encontrei encontrei uma torneira que estava perdida. O contexto fica estranho. Entendeu? Continuando, então. Ela acha que ali pode ser amiga, né? Então, vamos dizer pelo que ela falou. Encontrei uma amiga que estava perdida e ajudei-a a encontrar o espaço dela. Aí pode ser o filho, quem mais pode ser? Pode ser o pai. Pode ser o relógio dela. O que mais pode ser? Mas notem que substantivo novamente, né? Professor, mas eu acho que um relógio perdido estaria mais errado, porque quem está perdido é a criança. Tipo assim, a mulher que estava perdida. Isso. Então, olha só. Ela está amarrando do jeito que eu estou querendo. Então, a gente dá as possibilidades, dentro dela, você vai imaginar o que cabe ali dentro. Então, o relógio poderia, mas não seria um casamento perfeito ali dentro, entendeu? Então, é mais para o quê? O pai, o esposo, qualquer outra coisa assim parecida. É alguma pessoa ali dentro, tá? Algum tipo de pessoa. No feminino, tem que ser no feminino, porque encontrei uma que estava... Não, a gente tá falando agora da outra. Assim, encontrei uma, a gente está falando aqui que pode ser amiga. A gente estava se referindo agora ajudei a encontrar o espaço dela. É o espaço dela que a gente está falando agora. Entendeu?
que ali já é masculino, porque tem o na frente. Que pode ser o pai, o filho, Isso. o esposo. Então, aqui não tem como definir direito o que é. O que a gente sabe dessa parte aqui é que lá em cima vai ter um substantivo feminino, que é relacionado com algum tipo de pessoa, ou mulher, ou colega, alguma coisa que tem a ver com pessoa. E embaixo vai ter encontrar o, é a mesma coisa, só que masculino. Vai ser relacionado com pessoa, mas é masculino. Ou é esposo, ou é marido, ou é filho, entendeu? Pronto. Aí, ó. Depois, passei na espaço para pegar um café. Ó, a Paula colocou padaria. O que mais poderia ser? Lanchonete. Lanchonete. O que mais poderia ser? Padaria, lanchonete. Cafeteria. Cafeteria. Notem vocês que todos que a gente falou ali são substantivos relacionados com locais que vendem alguma coisa relacionada a café. Não é? Então é esse pensamento que vocês tiveram, ó. Aqui cabe algum local que vende café. Caberia ali, passei na funilaria? Não. Por quê? Porque lá não vende café. Eles podem até te dar um cafezinho assim, mas não Mas às vende vezes café. eles estão dando um cafezinho, professor. Mas aí você tá indo... Mas aí o contexto é muito aleatório, né? Pra você ir Tu tá ainda, a gente se aprofunda demais, viu? né? Aí você já tá abrindo um leque muito grande, assim, de possibilidade, forçando um pouquinho também. Então, aí podia passar até na casa da vizinha, que ela te dá café também. Vai chegar assim, a vizinha traz um café para mim aí, ela vai olhar para tua cara e falar assim, não sou tua empregada não, filho. Então, olha só, passei aí você pode ter lanchonete, qual foi que vocês falaram? Cafeteria e outras que vendem café. Então, o critério que vocês usaram foi algum local que vende café, tá? Aí, continuando, e li um pouco do meu espaço favorito. Livro. Pode ser livro, pode ser o que mais? Ó. Não pode ser revista? Por que não pode ser Jornal. revista? Não, revista não, porque tá no masculino. Aí, mas alguém colocou aqui, ó, jornal pode, não pode? Jornal pode. Pode. Agora, jornal, se bem que pode ser site também, meu site Pode favorito. ser gibi. Do meu gibi favorito, pode também. Mas entenderam que restringiu só a coisas que são de leitura, porque o texto está falando disso, né? Eu posso falar aí que li meu carro favorito? Não. Não. Então, a mesma coisa, o pensamento que você está tendo aqui em português é o mesmo pensamento que você vai ter em inglês, quando for ler o texto em inglês. As lacunas nessas palavras você não conhece. Para descobrir o que ela significa, você vai ler o que está ao redor dele, ver o que você conhece e sair deduzindo uma palavra atrás da outra para poder montar o quebra-cabeça, como a gente fez aqui. Amarrando dessa forma. Ó, aqui está parecendo que tem alguma coisa a ver com pessoa, aqui não é um objeto. Isso aqui eu sei que é um verbo. Professor, aí se a pessoa colocar aí um objeto onde que era para ser pessoa... Fica estranho, não fica? Aí o senhor vai deduzir que a pessoa é doente mental. Já tem uma dedução. Porque eu botar meu carro, li meu carro. Aí você vai dizer, essa menina não é normal. Como é que ela vai... Ô, Raimundo, você tá vazando muito, viu? Raimundo é de qual polo? Raimundo Nonato de Carvalho. Vocês sabem dizer que o polo Raimundo é? Eu acho que ele seja de Luzilândia, professor. Que o áudio dele tá abrindo sozinho, porque eu fico com medo de entrar aqueles trolls, eu tô achando sabe? que o áudio dele tá conectado no meu, que sempre que eu vou falar, o áudio dele abre sozinho. Pois é, percebi isso também. Vocês estão na mesma casa? Eu não sei nem quem é. Tá. Não lembro não. Vou ver se eu consigo falar com ele, viu? É de Luzilândia. Tá bom, obrigado. Bom, então entenderam, né? Como é que funciona a inferência. Professor, mas aí, sendo ele um texto em inglês, o que cabe é o verbo to be, que a gente vai saber qual é a área que ele vai estar. Tipo assim, he, she, it. Lá, cada quadrinho daquele, ele vai se encaixar em cada. E it é para usado em objeto, essas coisas. E Não, se a gente vê... Mas isso aí é uma outra coisa do inglês. Isso é inglês básico. A gente está um pouquinho mais avançado que isso, porém não tanto. O verbo to be, você vai identificar posição do que é sujeito, entendeu? Do que é verbo. Ele vai servir para isso aqui nesse nosso caso. Então, por exemplo, quando você tiver que, aqui cabe um sujeito,
Então, você vai fazer isso baseado no que você sabe sobre o verbo to be. Mas aqui a gente não vai trabalhar com o verbo to be somente, entendeu? Entendi, é porque, Ele é tipo apenas assim, uma base. ele poderia servir, tá entendendo? Como você Uhum. tá falando, fosse uma base. Se eu visse ele no texto, uma dessas coisas relacionava a alguma coisa, tá entendendo? Tipo, se eu visse it, estava Aí você relacionado já ao sabe que ali objeto, às tem coisas. isso. Isso. Porque, lembra que eu falei lá no começo, o conhecimento prévio de vocês vai trazer muita facilidade para ver o texto. Quanto mais você tiver conhecimento prévio, melhor você vai ver o texto. Você vai conseguir lê-lo. Entendeu? Por isso que eu tô Então, o verbo falando que to be ele é uma das também. coisas. Isso, que ele pode ter sempre a base de aquilo pra gente deduzir. Isso, é como o Ranieri falou aqui, ó. Raiele, né? Raiele. Deduzindo. Então, você vai pegar esse conhecimento que você tem de verbo to be, você sabe como é que se posiciona uma frase com base no verbo to be, porque você já estudou isso, e você vai olhar para uma frase e saber, ó, isso aqui eu já vi. Então, eu sei que isso aqui é um pronome, eu sei que isso aqui vai ser um sujeito, que isso aqui vai ser um verbo. Então, aquela palavra que você não conhece, você sabendo que ela é um verbo, já vai te abrir um leque de possibilidades. Entendeu? Entendi. Então, vamos continuar aqui. E agora, gente, olha só, o texto como é que ele é de verdade. Então, vamos ler aqui, ó. Um dia produtivo. Ontem eu fui ao supermercado para comprar algumas coisas. Precisava de ingredientes para fazer um bolo, como farinha, açúcar e ovos. Então, aqui ovos, gente, não quer dizer que é a resposta correta. Lembra que eu falei para vocês, o que importa é o contexto, tá? Nesse caso aqui são ovos. Mas se você colocasse aqui outra coisa, tá tudo bem, porque você entendeu que ela tá indo fazer bolo, que é o que importava para mim. Ó, no caminho, encontrei uma pessoa que estava perdida e ajudei a encontrar o caminho dela. Ou seja, ela estava perdida. E ela queria saber onde que era o caminho. Não era pai. Tá vendo como tinha outra possibilidade para aquilo? Depois passei na padaria para pegar um café e li um pouco do meu livro favorito. Foi um dia bem produtivo. Olha só que interessante, vocês só, entre aspas, erraram uma única coisa. Mas por que não é erro? O caminho ali não foi erro. Porque vocês entenderam o contexto, que ela estava indo comprar coisas para fazer bolo, encontrou alguém, tentou ajudar essa pessoa, e no fim foi ler um livro tomando café. O importante é isso. Os detalhes dessa história não são importantes. O que é importante é o todo, você entender o contexto do texto inteiro. Você sabendo que o texto fala sobre isso, independente se foi café que ela tomou, ou se foi leite que ela tomou, mas que ela fez esse percurso, é o que importa pra gente no final. É você entender que se alguém perguntar para você, o texto é sobre o quê? Ah, é sobre uma mulher que foi comprar coisa para fazer um bolo e daí aconteceu isso com ela. Pronto. É isso que a gente quer como resposta. E não os detalhes do texto. Entenderam? E aqui, substituindo as palavras para o inglês, né? Supermarket, ingredients, person, eggs e tudo mais. Aqui é só para nível de vocês depois dar uma lida, caso vocês queiram comparar, tá bom? Quais são as palavras em inglês, como ficaria naquele texto lá no começo em inglês. Bom, entenderam então a inferência? Todo mundo ok? Coloque aí os likes para quem não entendeu. Quem entendeu, quer dizer, quem não entendeu pode perguntar para a gente poder passar para a prediction. Ótimo. Espero que esses likes sejam verdadeiros, vocês tenham entendido mesmo. A gente passou um tempinho lá na inferência. Bom, e agora, meus colegas, eu quero que vocês me digam o que é prediction com base nessa imagem. Tá fácil, não tá? O que vocês acham que é prediction? Previsão. Previsão, prever. Prever. Agora, prever o quê? Prever o que vai acontecer, né? O que está para vir. Eu gosto das respostas, que são assim, elas englobam bastante coisa. Mas é normal, porque vocês não sabem o que vai vir ainda, né? Então, claro que você vai dar respostas mais gerais, assim. Bom, o prediction, gente, é quando vocês já pegaram alguma vez, por exemplo, vocês vão pegar aqui um texto, e aí você olha para aquele texto e fala assim, isso aqui tá parecendo uma receita. Eu acho que isso aqui é uma receita de bolo. Ah, eu acho que isso aqui é uma carta. Como a gente fez agora há pouco na carta. Eu olho assim, ó, isso aqui é uma carta. Por quê? Porque tem uma Maria ali. Então, aquilo ela ter visto e falar que aquilo é uma carta que tinha Maria, ali já está dizendo que é prediction. Ela já fez um prediction dentro da que ela ia fazer inferência. A Francisca Salles levantou a mão e a Raiele também. Então, na ordem, a Francisca primeiro, depois a Raiele. Francisca Salles? Oi, é porque eu levantei a mão
Aí dá na hora da carta e eu acho que ela ficou levantada. Eu não, Ah, não vou baixar aqui, tá bom? Se você Tá. precisar falar, você levanta de novo. Sim. Raiele? É tipo um palpite. Aham. Ah, falando do prediction, tipo palpite? Isso. Funcionaria como se fosse um palpite, mas tá mais para você prever mesmo, tá? Então, mas é palpite também porque você não tem muita certeza, né? Por mais que às vezes traga certeza, você vê, isso aqui é uma carta, às vezes pode ser um e-mail, né? Que é parecido com uma carta. Então, o prediction, ele vai te dizer do que aquele texto trata, você olhando para o texto. Por exemplo, quando você pega aqui um texto que ele tem um desenhozinho assim de um robô, uma imagem, tem o texto aqui do lado e tem um robô aqui, uma imagem de um robô. Esse texto, você acha que ele vai falar sobre numerologia? Ó, a Tayane colocou uma palavra importante ali, probabilidade. Então, se você vê um robô ali, é provável que aquele texto, o texto seja sobre signo? Sobre signo, Guilhermina? Não, então, não vai ser sobre signo, porque um robô tem a ver com signo? Não. Então, quais são as possibilidades que eu tenho se eu vejo um texto que tem um desenho de um robô, uma imagem, alguma coisa, que ali seja sobre signo? Quase nula, né? Raiele, pode falar? A Tayane colocou tecnologia. No caso dessa mulher aí, ela é uma cigana, né? Mas eu tô falando agora de outro exemplo. Ah. Aqui foi só para dizer que é prediction. Agora eu quero que vocês usem prediction para me dizer se o texto tem um robô, tem um texto enorme que eu não li aqui do lado, e tem uma imagem de um robô ilustrando esse texto, ele vai ser sobre signo? Provavelmente não. Não. Pode ser sobre robótica, pode ser sobre tecnologia, pode ser sobre IAs, sabe, inteligência artificial. Então tem um leque possível que limita o que aquele texto vai dizer. Se eu pego um texto e tem do lado o desenho de uma célula, quais são as possibilidades que eu tenho daquele texto? Dele ser o quê? Do que ele poderia estar falando aquele texto? Se eu tenho uma célula do lado, um desenho de uma célula. Um texto científico, um texto sobre biologia, que é científico, né? Então, vocês entenderam que... Oi, Daniela? Laboratório? Pode ser uma coisa falando sobre laboratório, que também é científico, né? Então, vocês entendam que a estrutura do texto, né, ele tem a ver com o que você vai encontrar ali dentro. Então, isso é um fator que muita gente, às vezes, pensa que está ignorando, mas não está. Que quando você vê isso, você já sabe mais ou menos o que vai tratar aquele texto. Isso é uma ajuda muito grande para que você pegue uma palavra e tenha a interpretação correta da palavra que você está vendo. Porque você sabe que aquele texto está falando sobre tecnologia. Entendeu? Vamos aqui continuar. Então, olha só. O prediction é prever o assunto geral do texto sem realmente ter que ler o texto. Então, você olhando para o texto, você vai saber posicionar onde naquele texto vai estar o autor, de repente uma carta. O autor, como a minha colega falou, Maria, foi ela que escreveu. Então, você sabe quem é o autor, por quê? Porque você conhece a estrutura de uma carta, e você sabe que ali embaixo quem coloca é o autor daquela carta. Então, ela já matou de cara isso. Ela sabe logo que o autor é isso. O assunto, qual o assunto do texto? Foi o que a gente acabou de fazer. Se tem um robô do lado, dificilmente vai ser sobre numerologia, horóscopo e tal. Vai ser o quê? Um texto sobre robótica, tecnologia em geral. Aí, com base nisso, dependendo de como a imagem tiver, você vai ter até a opinião do autor também do texto. Imagina, por exemplo, a capa da Veja, um exemplo muito que a gente dá muito nessas horas. A capa da a Veja é uma revista que ela tem um lado político. Então, quando o político é um que eles gostam, eles costumam colocar a capa da Veja com ele com símbolo de super-herói, sabe? Uma coisa assim mais imponente. Então você já sabe que a revista vai falar bem dele. Quando é um político que eles são do lado oposto, eles colocam ele com uma cara feia, fechada, com raiva. Então você começa a saber, até olhando para isso, qual vai ser a opinião daquele autor, do que aquele texto vai tratar, se é bem, falando mal, tá? Também com a prediction você consegue ver dados, por exemplo, um gráfico, uma coisa, você consegue saber se aquele texto vai dizer que aquele dado é positivo, se é negativo, e outras funções também você consegue com prediction, tá? Então, de cara o prediction, ele te dá uma... Sabe aquela história de cara crachá? Aquele negócio de você olhar para a cara e saber mais ou menos o que está acontecendo? É o prediction, tá?
E para o artigo científico, né, que é o que vai interessar para a gente, que essa disciplina é basicamente para vocês poderem ver os artigos científicos de uma maneira mais rápida e sem tanto medo deles. Então, o título e os detalhes do autor trazem isso à tona para você. Você vai ver o título e depende do autor, quem escreveu, essa pessoa que ele é muito ligado na biologia. Então eu sei que um texto dele tem a ver com o quê? Com biologia, porque é um autor de biologia, tá? O título está falando de fitoplâncton. Olha, eu sei que esse título aqui é da área da biologia, que fitoplâncton é uma coisa da biologia. Não precisa ler o texto para isso, tá? Caso ainda você tenha dúvida, você tem um resumo, que é abstract, que vai ter lá no comecinho do seu artigo, e você consegue saber do que ele é sem ter que ler o texto todo, sem ter que ler todo o artigo científico, ou seja lá qual for o tipo de texto científico que você está lendo. O resumo sozinho dá para você ter essa ideia. E aí você vai ter também os títulos, subtítulos principais, o resumo dos capítulos, o texto destacado, então o que tiver em negrito, o que tiver em itálico. Tudo isso é pistas para você não ter que ler o texto todo e entender mais ou menos o que ele fala. Por que isso é importante? Aí tem também, ilustrações, gráficos, tabelas, diagramas, tudo isso, tá? E tem também, que eu não sou muito fã disso aqui, mas tem na técnica também faz isso, que é você ler a primeira frase de cada parágrafo. Então, digamos, tem 5 parágrafos, lê a primeira frase de cada parágrafo, você tem uma ideia do que ele está tratando. Dá para fazer também, mas eu não sou muito fã disso aqui não, que eu acho que perde um pouquinho de tempo. Desculpa. Qual a importância disso? Imagina que você pegou, como o meu caso, que eu falei no começo, quem estava aqui logo no comecinho percebeu, que eu falei que minha orientadora me deu 80 textos para ler de uma vez só. Mas ali tinha muita coisa que não ia me interessar, que não era nem da minha área. Que ela só colocou numa pasta e ela dá essa pasta para todo mundo. Como é que eu faço? Eu vou lá, desculpa, uso o Prediction, vou ter que tomar uma água, gente. Espera aí que a garganta agora secou de um jeito. Pronto. E aí o que acontece? Eu pego esses 80 textos e eu vou passar o olho neles. Eu vou literalmente passar o olho. Então, pela cara do texto, pelo que vai trazer, pela ilustração que ele tiver, eu já vou selecionando. Então eu ganho um tempo muito grande nisso. Então, ao invés de ler 80 textos, eu vou selecionar só aquilo que eu quero realmente, aquilo que tem a ver com minha área. E tudo isso que eu trouxe para vocês, ele vai simplificar minha leitura, porque ela vai me auxiliar para que eu utilize outra técnica depois dessa. Entenderam? Então, o prediction nada mais é do que isso. É como se fosse um resumo. Na verdade, é mais como se fosse quem foi que perguntou aqui? Foi a... Deixa eu ver aqui. É Joane ou Ruane? Eu acho que é Joane, né? A Joane perguntou assim, professor, é como se fosse um resumo? Joane, ok. É como se fosse um resumo que você faz mentalmente para o texto que você vai ler. Então, antes de ler o texto, eu dou uma olhada no texto por alto, para saber do que ele está falando, se é uma coisa dentro da área que eu quero, para daí, então, eu aplicar outra técnica nele, tá? Então, a primeira técnica vai ser basicamente essa aqui. Passou o olho, viu que é o que você queria, se tiver sinais de que não é o que você queria, passe adiante e vai para outro texto, tá? Porque aquele ali já não vai te interessar. Então, a prediction, basicamente é isso. Você dá uma olhada no texto e sabe do que ele está falando, qual é a área dele, qual é o autor que ele está falando, entenderam? É uma coisa bem rápida. Ela não é de demorar aplicando uma técnica muito complexa, não. Daniele, pode falar. Não, foi sem querer. Ah, tá bom. Vamos aqui. E aí, olha só. Vamos pegar isso aqui, ó. Outras coisas que você pode usar, palavras-chave dentro do texto, o gênero textual, que pode ser carta, pode ser e-mail, pode ser uma planilha. Então, dependendo do que for o texto, pode ser uma imagem, que imagem também é um tipo de texto, né? Uma imagem com um texto também é um tipo de texto. A imagem isolada, só a imagem também é um tipo de texto. Então, a estrutura gramatical que traz aquele texto também vai te auxiliar, e o conhecimento prévio que você tem em formatos de texto, para você bater o olho e identificar. Por exemplo, se o meu professor fala assim, olha, pega os artigos nessa parte que eu te dei, desses 80 textos, separa os artigos e traz para mim. O que eu vou fazer? Eu, com o meu conhecimento de como é um artigo científico, eu vou nessa pasta e vou olhar. O que for artigo, olhando para ele eu sei. Eu já separo o que eu vou usar. O que não for artigo, eu deixo de lado. Então ganha um tempo muito grande. Você vai precisar ler, saber se aquilo é um artigo científico, se aquilo ali é só um artigo de revista, se aquilo ali é só um post da internet, que às vezes você trabalha também com post de internet, em alguns casos, não na biologia, mas em outros
em outros cursos, depende geralmente quando é da área de letras, você trabalha com muitas postagens de internet. Tem muitos trabalhos com isso, analisando postagens e tudo mais. Então você sabe separar isso com base nessas coisas aqui, entenderam? É bem simples, gente. Alguém tem dúvida? A Ruane disse que entendeu. Que bom, Ruane. Fico feliz. Podemos continuar? Ó, alguém tinha falado de suposição. Então, aqui ainda é dentro daquilo, tá? Que eu estava falando, da suposição. Você vai analisar imagens, números, negrito, itálico, o formato do gênero textual do texto, né, e o título. Um exemplo disso são essas três aqui. Vou até amplificar para vocês. Não, acho que nem precisa amplificar, porque é bom assim mesmo, para não ter que ler nada. Ó, você não vai ler nada. Não leia o que está no quadrinho, não leia nada. Mas se você não consegue reconhecer o que cada coisa dessa é, olhando para ela, por exemplo, se eu disser assim, o que é a primeira imagem? Essa imagem aqui. Cadê? Espera aí. Essa imagem aqui. Que tipo de texto é esse? Vocês estão vendo a marcação aparecendo? Quadrinhos. Pode ser tirinha também, né? Então, não, a conversa está dentro, mas é o tipo do texto, o gênero do texto é quadrinhos, tirinha. Então, como é que eu sei disso? Porque é meu conhecimento prévio olha para isso e reconhece. É uma tirinha, uma charge, alguma coisa assim, tá? Então eu sei disso. Esse segundo aqui. Uma receita. Uma receita. Mas eu precisei ler a receita? Não, né? Mas com base no meu conhecimento prévio de como é o gênero textual receita, que é um gênero textual também, por quê? Porque ele traz uma disposição fixa, sempre uma receita vai ser isso, uma imagem ou não daquilo que você vai preparar, e as porções, e o título, né? O também título. Então, tudo isso traz para você, remete a você coisa que você já sabe. Então, se de repente, naqueles 80 textos que o professor me deu, tivesse uma receita de bolo, eu descartaria na hora, porque não era o que eu estava procurando. Eu precisei ler aquilo ali? Não. Bati o olho e eu vi, ó, isso aqui é uma receita. Eu não vou precisar de receita. Entendeu? E a terceira, vermelha, é o quê? É um anúncio. Uma propaganda, uma promoção, como estou falando aqui no anúncio, estão falando aqui também no chat. Por quê? Precisei ler alguma coisa? Não, mas a disposição dos itens dentro da imagem me remete a uma coisa que eu conheço, que é uma propaganda. Então eu sei que qual é o intuito da propaganda? Vender, não é? Qual é o intuito de uma receita? Orientar, não é? Instruir, orientar para que você consiga preparar alguma coisa, né? Algum alimento. E qual é o intuito de uma tirinha? Aí, geralmente, trazer humor. É trazer uma informação, uma sátira. Isso. Entendeu? Então, daí você já tem uma informação do texto, uma reflexão, entendeu? E, então, pronto. Isso aí, gente, é o prediction, tá? Você faz suposição com base nessas coisas. Bem fácil o prediction, não é? Aqui. Olha só, novamente aquela mesma coisa que a gente falou ali, ó, a imagem, os números, o negrito itálico, o formato de gênero textual, tudo isso vai ser necessário para você entender. Agora vamos usar ele na prática? Usando prediction aqui, o que eu sei dessa imagem? Se eu perguntar para vocês, essa imagem fala sobre o quê? É uma receita. É uma receita do quê? De um frango. De um frango. Como é que eu sei disso? Tem uma imagem. Mesmo se eu Frango souber o que com é mostarda. chicken, se eu não souber o que é chicken, mas eu sei que tem um frango ali, não é? E a disposição Tem dela... de aglomeração de quantas gramas, essas coisas. Pronto. Na introdução tem ali. O que eu posso dizer que está na introdução? O que são informações que tem na introdução? Minutos de preparo. Modo de servir. Minutos é uma palavra que em português e inglês é parecida, então ficou fácil. E quantas pessoas servem? Pois é. E quantas pessoas servem? Então ficou fácil porque, além de ter a disposição de que geralmente no começo vem essa informação em toda a receita, em quase toda a receita, quer dizer, mas eu já sei que aquilo ali tem muitas palavras parecidas em português, quem vai ver mais na frente o que são, tá? Então, facilitou. E logo abaixo vai ter o quê? Os ingredientes, não é isso? E o que é directions?
Olha, o Michael tá lendo já o nosso conteúdo, já sabe que são cognatos. Valeu, Michael. Então, os cognatos a gente vai falar já já, viu? São palavras que em português e inglês têm a mesma grafia e o mesmo sentido. Mas voltando aqui, directions. O que é directions aqui? Sem precisar ler, gente. Eu não quero que vocês leiam. Eu quero que vocês deduzam o que é. Professor, Oi. seria a forma de como fazer para preparar o frango? Isso, qual é o passo a passo daquilo. Porque primeiro a gente viu a ficha de quantas porções, quanto tempo de preparo, quanto tempo de cozimento e tal. Depois veio ali pela disposição, eu sei que são os ingredientes. Tem ali as porcentagens não, tem as quantidades de cada ingrediente. E abaixo só podia ter o quê? Faltou o direcionamento, como diz a Tayane, de como você vai fazer essa receita. Então, eu vou precisar ler aquilo ali? Não, porque olhando já sei que ali, naquela seção, vai ter as instruções, como disse aqui nossa amiga Thelma. Então, se eu precisar verificar esse texto e a pergunta for, como se prepara um frango? Eu vou ter que ler o resto? Não, eu já sei que aqui, ó, pela exposição, a última coisa são direcionamentos. Entendeu? Não, a direção aqui no caso é direcionamento, entendeu, Michael? A direção de direcionamento, de como você faz essa receita. Isso. Entenderam? Não é simples Como aqui? preparar a receita. Pois é, como preparar. Porque você já tem ali, se jogar só os ingredientes, você fala, tá, mas qual é o fogo? Como é que eu coloco isso? Qual a ordem? Aqui vai dizer, né? E agora vamos para o que o nosso amigo ali deu spoiler, né? Que foi bom esse spoiler dele, que são os cognatos e falsos cognatos. Eu quero que vocês me digam por que eu usei essa imagem. Porque eles podem nos surpreender, porque apesar de ele ter uma escrita muito parecida com a nossa língua português, mas tem um significado totalmente diferente. Ele quem? O cognatos ou falso cognatos? O falso cognato. Os o cognato falsos cognatos. que Então, olha só. seria idêntico à nossa língua. Isso. Os cognatos, eles são nossos best friends, são nossos amigões, tá? Melhor amigo do mundo. Porque do jeito que eles são em português, eles vão ser em inglês também. Então, você vai ver uma palavra em português escrita de uma forma, em inglês ela vai ser escrita da mesma forma e vai ter o mesmo significado. Note que eu estou falando significado, não tradução, porque tradução a gente não usa, porque tradução leva a erro, tá? Por isso que eu falo, não usem dicionário. Dicionário é para quem já está mais evoluído e sabe fazer a interpretação com base no dicionário, coisa que quem está começando inglês vai ter muito problema com isso. E os falsos cognatos, não, eles são palavras que parecem muito com palavras que existem em português, mas elas querem dizer uma coisa totalmente diferente. Então, são armadilhas que você vai cair por conta da semelhança, tá? Ah, eu gosto de usar meme, Raiele. Eu sou a pessoa dos memes. Eu sou bem inteirado com meme, conheço muitos memes. Se eu pudesse dar uma aula só de meme, eu ia passar aqui até amanhã, bobear uns 4 dias, uma semana de meme. Então, vamos aqui. Bom, os cognatos, como o nosso colega falou, e eu também já falei, eles possuem a mesma grafia e o mesmo sentido. Então, nós temos aqui duas colunas. De um lado, inglês, e da outra, português. Então, olha só, vamos ver que a palavra problem, isso aqui são apenas exemplos, não são só essas, existe uma infinidade de palavras assim, tá? Mas vamos pegar como exemplo essas aqui. Problem, problema, em português. Não parece? Faltou um A aqui, mas você vai ver que a palavra é a mesma. Você vai ler no texto e vai saber, ó, isso aqui é problema. Por quê? Porque elas são muito parecidas. Different, a mesma coisa, diferente. Material, material. Idea, ideia. Offensive, ofensivo. Future, futuro. Não é simples? Não é muito bom os cognatos? Cognato melhor amigo. BFF forever. Agora, nem tudo são flores, né, gente? E aí nós temos aqui o falciane, que são os falsos cognatos. Aqui são os falciane, que tem a mesma grafia, mas o sentido é totalmente diferente. Então vamos aqui, ó. Aqui, parents, parece com o quê? Parentes. Mas não é. São só pai e mãe. São os pais. Os pais são parentes? São. Porém, não são todos, não engloba todos os parentes. Eu não posso falar parents para todo parente meu, só para pai e mãe. Então ele é um falso cognato. Entendeu?
Pretend é fingir. Mas parece o quê? Pretende. Ô, Daniela, obrigado, viu? Gostei. Faça mais vezes. Olha só. Pretend parece com quem em português? Pretender. Mas é, na verdade, fingir. Inclusive, tem uma história engraçada das pessoas que vão para os Estados Unidos ou para locais que falam inglês, aí chega lá e o cara pergunta para assim, o que você quer aqui no nosso país? Aí a pessoa tenta falar inglês sem saber muito, aí fala assim, I pretend to be a student. Ele quis dizer que ele quer ser estudante no país, só que ele usou pretend. Aí traduzindo fica como, eu estou fingindo ser estudante. E fingir ser estudante é uma técnica muito utilizada para pegar visto ilegal, para entrar como estudante lá e ficar o resto da vida lá ilegalmente. E aí a pessoa, geralmente, por causa desse erro, não consegue o visto de estudante, entenderam? Aí ele é deportado de volta. Então, pretend é uma coisa que muita gente já se ferrou por causa dessa palavra. Então, pretend... professor, Oi. Você vai fazer prova com esses falsos, com esses daí já? Eu acho que sim. Acho que sim. Porque, mas geralmente vai cair coisas que eu já falei. Geralmente, se for cair isso aqui, vai ser palavras que eu já mencionei na aula, ou que tem no material. Nunca vai ser uma palavra que vocês nunca viram, entendeu? Porque se for para interpretar texto, com esse daí nós estamos bonitos. Mas vocês vão ter... A prova é consultada, gente. Vocês não fazem prova em casa. Vocês vão ter material do lado. Vamos aqui, ó. Attend pode ser... Na verdade, ele é assistir e participar, mas parece o quê? Atender, não parece? Obrigado, Jaqueline. Pessoal, pelos elogios, obrigado, mas presta atenção na aula também, viu? É porque nos ajuda a procurar entender o conteúdo. Pronto. Ah, tá. Falando dos memes, né, Michael? É bom. Prende mais atenção, né? Ó, actually, ele é na verdade, mas parece o que em português? Atual. Parece atual. Enroll, parece o quê? Parece enrolar, mas na verdade é matricular, é um verbo. Lunch. Lanche. Mas é almoço. Vocês viram que as palavras parecem muito com as de português, mas elas não querem dizer a mesma coisa? Elas não têm o mesmo sentido? Então, cuidado. Aí, mas você me pergunta assim, tá, eu sei então que parents não é parentes, é pais. Como é que eu falo essas palavras em inglês? Se eu quiser falar essas que são que parecem em português e eu não sei falar. Aí, você vai vir para cá, ó. Olha como elas são diferentes. Agora são a interpretação correta de cada uma. Se eu quiser falar parentes em inglês, é relatives. Tem nada a ver com parents. Olha a diferença. Pretender é intend. Viu? A Ana Paula está elogiando aqui. Obrigado, Ana Paula. Atender. Answer. Só que tem uma pegadinha, porque answer, dependendo do contexto, pode ser tanto atender, como pode ser resposta. Tá? Só que o que acontece? No inglês, answer, tanto para atender quanto para resposta, basicamente a mesma coisa. Porque imagina, se você vai atender alguém, você está indo em resposta a ele, não é? A pessoa apareceu ali e você vai atender essa pessoa. Então, é uma resposta. Então, para o inglês não tem diferença, mas para a gente aqui, tem diferença. Então, horas você vai estar no contexto de atender, hora vai ter no contexto de resposta, tá? Mas é answer. E curioso é que o W não é pronunciado, né? Answer. Eu falei que não ia falar pronúncia, mas é porque é curioso isso daqui. Atualmente, como é que eu falo isso em inglês? Que lá parecia ser actually, não é? Aí, na verdade é present. É atualmente em inglês. Enrolar é roll up ou roll up, tanto faz. Lanche é uma palavra que vocês conhecem, já viram isso aqui nas comidinhas que a gente compra, aquelas coisas assim de Cheetos e tal, é snack. Então tudo que for snack é uma coisa mordidinha, um lanche rápido, tá? E é isso. Vocês estão vendo como são diferentes? Então, cuidado com os falsos cognatos. Cognatos são... Eu quero que vocês... Todo mundo aqui igual um coral, para poder gravar. O que são cognatos? Palavras parecidas com português. E
Não E sei que mais possui o não. mesmo sentido. E que possuem o mesmo sentido. Então, palavras que em português e inglês têm a mesma forma e o mesmo sentido, tá? E os falsos cognatos? Ou Que palavras tem a essência parecidas, mas parecida, com mas o sentido é significado diferente. diferente. De novo, que na hora. Parece o português, mas é diferente a tradução. Um sentido diferente. Isso, tem a mesma grafia, né? Ou bem parecida em português e inglês, mas o sentido é totalmente diferente daquilo, tá? Ó, o Michael colocou. Michael, tudo bem, Michael, tá? Que ele vai pegar o busão dele ainda. Mas, ó, a aula tá gravada, depois você assiste o resto, tá? Vamos aqui. Tá acabando, gente. Agora, olha só o pânico de vocês. Vamos começar a falar textos maiores. Então, nós temos aqui esse texto. Lembra que eu falei para vocês de prediction? Lembra que eu falei para vocês sobre... O que mais? Primeirinho. Inferência. E aí, o que eu faço aqui? Olhando para esse texto, fazendo um prediction nele. Esse texto fala sobre o quê? Fotossíntese. Fotossíntese. Fotossíntese, né? É um texto científico? É. É um texto que fala sobre ciência, mas científico talvez não. Porque a gente não sabe... Porque como ele não está num artigo científico e nenhum trabalho científico bem... Como é que a gente chama? Não tem uma referência aqui. Eu sei que ele trata de ciência, mas se ele é científico ou não, eu não sei. Porque precisava ser validado por um artigo, por uma tese, por sabe, alguma coisa assim. Por enquanto é só um texto. Pode ser tirado da internet, Ah, tá certo. qualquer coisa. Mas que ele fala de ciência, ele fala. Entendeu? Aí, ó, a Joane colocou, ó, fala sobre plantas, oxigênio, é o que ela já deu para ver assim por alto, tá? Eu só quero que vocês vejam A por alto. importância, né, professor, da fotossíntese para as plantas. Isso. Agora eu quero que vocês façam um outro exercício. Eu quero que vocês olhem para esse texto e cada um de vocês fala apenas uma, tá? Que eu quero que todo mundo participe, o máximo possível participar. Pela ordem, do primeiro até o último, eu quero que vocês me apontem os cognatos. O que são cognatos mesmo? Palavras que têm a mesma grafia do português e no inglês tem o mesmo sentido também. Professor, energy. Energy. Quase cadê? tudo. Atmosfera. Tem bastante. Mas você pulou muito, né? Porque tem várias palavras antes. Carbono também. Calma, vamos pela ordem. Começa lá em cima, fotossíntese, senão pula várias. Fotossíntese. A fotossíntese, pronto. Essencial. Essential também. Plantas, bactérias. Calma, uma pessoa por vez. Uma fala uma. Ó, plantas, o que mais? Alga. Produção. Alga. Produção, Bactéria, professor. Vocês estão pulando, vamos pela ordem. Bactéria. Eu vou perguntar que é mais fácil para não ter que pular. Pronto, aí você só fala sim ou não. Bactéria é cognata? Sim. Porque ela quer dizer a mesma coisa nas duas línguas, né? Sim. Aqui, convert é cognata? Parece com o quê? Com conversa. Com o quê? Conversa. Parece com converter. Não Converter, com conversa. conversa não. Mas se ela parece converter e ela tem o mesmo sentido, então ela é o quê? Se ela parece e tem o mesmo sentido. Cognatas. Cognata. Pronto. Próxima, qual aqui? Sunlight é? Não. Water. Ou water. Acho que não também. Carbon. Também é... Lembra o quê? Carbono, não lembra? Cognata. É cognata? Cognata. É cognata. Dióxido. Dióxido. Existe a palavra dióxido no português? Cognata. Aí quem falou aí energy? Eu. Pronto, é cognata. Glucose. É glicose. Que é a mesma glicose, gente. É a mesma. Em português também existe a palavra glucose, tá? E também quer dizer glicose. Então, é cognata. Aqui, oxigênio também é cognata. O que mais? Processo.
Process também é processo, cognata. Aqui, ó, lembra o que essa palavra aqui? Não sei. Lembra ocorrer, não lembra? Ocorrer. Então, aí olha só, vamos ver o contexto, ó. Este processo, né, costuma ocorrer em... Então, se aqui tem o sentido de ocorrer, e parece ocorrer, ela é cognata. O que mais? Estrutura. Sim. Também. Cognatas. Aqui, ó. Parece cloroplasto, não parece? Sim. Também é cognata. Olha o tanto de cognata que esse aqui tem. Mas lembrando que esse texto aqui, ele é um texto que eu escolhi a dedo para ter bastante cognata, tá? Geralmente você não vai contar tantas assim, mas vai ter bastante. Aí tem aqui, ó. Contém. Não parece contém em português? Parece. Então é cognata. Chlorophyll também parece Sim. cognata. Muita gente fala assim, professor, green, porque eu conheço a palavra green. Não é que você conhece a palavra green. Mas só que green a gente sabe que é verde. Mas verde parece com green? Não. Então não é cognata, porque ela não tem a mesma, não tem a mesma grafia. É porque, como a gente sabe o que é green, a gente costuma achar que por isso ela é cognata. Não é. Para ela ser cognata, é para você ter a mesma grafia, tá? Não é o fato de você saber, não, tá? Aqui, ó, pigment. Pigmento, né? Sim. Então é responsible. Parece com o quê em português? Responsabilidade. Hã? Responsável. Tá? É responsável mesmo. Né? Esse finalzinho aqui, ó. Tá vendo? Esse BLE, IBLE, ele quer dizer o véu no final das palavras em português. Então é responsável. Entendeu? Aqui, ó. Capturing. Parece com o quê? Captura. Capturar, captura. Aqui no caso, capturando. Então é cognata. Aí fotossíntese já falou. Crucial. Parece crucial. Não é? E tem a mesma. Alguém colocou, a Brenda colocou antes aqui também, viu? A gente vai chegar, viu, Daniel, nos falsos cognatos. Vamos dar uma olhada. Tem falso cognato nesse texto. Aí, o que mais aqui? Oxigênio já falou, né? Production. Produção. Parece produção. E aqui tem a mesma... No texto, lendo o texto, eu entendo que tem o mesmo significado, então ele é cognato, tá? Atmosfera. Parece o quê? Atmosfera. Acho que lá em cima apareceu já, né? Aqui, ó. Serves. Service. Hã? Service. Não, serves parece com serve. Verbo servir. E aqui tem o mesmo significado. Então ele é cognata também, tá? Foundation. Fundar alguma coisa? Hã? Fundar. São. É mais para... Ó, aqui a nossa colega perguntou se tem falso cognato. Aqui é um falso cognato. Porque foundation lembra em português de fundação, não é? Só que aqui tem a ver com base. É a base da cadeia alimentar. Entendeu? Então aqui ele não é um cognato. Parece muito fundação, mas ele não quer dizer a mesma coisa que fundação. Então por isso é um falso cognato. Tá? Professor, uma coisa que eu prestei atenção, que no falso cognato, geralmente é algo próximo, associado, tipo parente. Tem Você relação. falou parente, aí tipo, fundação, tem a ver com base. Acho que Tem a ver, mas porque no português a gente não usa para tudo. Lá eles usam para tudo. Foundation pode ser uma coisa base, mas a gente aqui usa base para uma coisa e fundação para outra. Eu não sei se é em todas as palavras, mas a maioria das que você falou, a maioria era assim, era aproximada, alguma coisa a ver com família. Mas é porque isso que acontece, porque em alguns idiomas, como no português, a gente tem palavras que podem até dar a entender a mesma coisa, mas elas são em desuso, entendeu? A gente não usa fundação para esse tipo de frase. A gente fala assim, é a fundação da cadeia alimentar. A gente não costuma usar, então por isso ela acaba entrando como falso cognato, entendeu? Porque ela vai mais atrapalhar o entendimento do que você conseguir entender com base nessa fundação, entendeu? Tipo, lá era parentes, né? Que é pais. Uhum. Aí já mas tem a no ver, caso do parents, parecido. é porque ele não engloba todo mundo, ele só engloba pai e mãe, entendeu?
E aí, se você É o que quiser eu falar falo de assim, um é tio, que por ele exemplo... sempre tá no mesmo ciclo ali, tá bem pertinho, não tá tá bem muito longe. pertinho. Pois é. Algumas não, viu? É só porque esses exemplos acabou tendo coincidência, mas nem sempre, tá? Pronto, agora vamos ver aqui como é que ficou o texto marcado, né? Olha só. Ah, e tem supporting também, ó. Supporting também é falso cognato, esqueci dessa. A última, tá? Então, olha só. Vocês viram o tanto de cognatas que tem. Com base nas cognatas, não dá para você ler esse texto? Não dá para você ler e entender, porque essas palavras você conhece? Dá, não dá? Pronto. A gente vai trabalhar esse texto mais para frente ainda, então não esqueçam dele ainda. Vamos agora passar para nossas duas últimas, né, que são a skimming e a scanning. Começando com a skimming. Olhando para essa imagem, usando um pouco de prediction e de inferência, eu quero que vocês me digam o que vocês acham que skimming é. Não é surfar, tá? Mas tem a ver. Quem lê o material sabe. Onda, mais ou menos. Não acho que não. Onda não. Vou dar uma dica. Tem mais a ver Seguir onde o ritmo, professor. Hã? Como se estivesse seguindo o ritmo. Mais ou menos. Mas a Maíse colocou ali, ó, navegando. Tem a ver. Equilíbrio não tem a ver. Ó, pense assim. Essa imagem, eu gosto de usar ela porque ela vai mudar para vocês a percepção do que eu vou falar agora. Pensem que vocês que um surfista, quando está surfando, ele está sempre em cima da água. Ele não está dentro da água. Claro que ele entra na água para poder dar as braçadas dele e tal. Mas no momento de surfar, ele está apenas em cima da prancha. Ele não consegue ver o que tem no fundo do mar. Então pensem. Tá bom, Johnny. Aí depois você vê o resto no gravado, tá? Ó, aí você vai ver que ele não consegue ver o que tem embaixo do mar. Por quê? Porque ele está em cima, ele está vendo apenas a parte de cima, assim. Lembra aquela imagem da águia que eu mostrei lá no começo? Que está vendo apenas a parte de cima? Aí o que acontece? Esse tipo de leitura ela é superficial, então ela nunca vai adentrar no texto, ela vai estar sempre olhando por cima do texto, tá? É uma leitura rápida. Aí, vamos aqui. Ó, uma leitura superficial, ela vai sempre com o objetivo dessa leitura é pegar o sentido geral do texto. Lembra que aquelas outras lá que a gente viu era apenas para dizer assim, o que esse texto fala, tá? Essa aqui não, ela vai querer saber o que tem dentro do texto, mas ainda de maneira superficial, tá? Você vai utilizar ela lendo o primeiro e o último parágrafo do texto, tá? E o meio do texto você dá uma esquecida nele, não precisa ler. Por que o primeiro e o último? Porque o primeiro é a introdução, é onde vai ser apresentado todos os problemas que vão vir no texto. Tá? É onde vai dizer assim, olha, esse texto fala disso, vai estar na introdução. E a conclusão vai trazer sempre o desenrolar da coisa e a opinião de quem escreveu, a conclusão daquele texto. Então, para você ter uma ideia do texto, você basta ler o primeiro e o último parágrafo, porque aí você vai ter essas duas noções, tanto do que é o problema e a conclusão desse problema, tá? Busca a impressão e interpretação do texto. Então, para você ter impressão do que ele já está dizendo, você vai ter essa visão geral do texto, tá? E aí, como é que você faz isso? Olha aqui um exemplo do dia a dia, como você utiliza isso. Geralmente faz isso em sites. Olha a poluição, que é um site de notícia. Então, olhando para isso aqui, de cara, usando o nosso prediction, eu sei que isso aqui é um site de notícia, não sei? Porque é assim que eles se comportam visualmente. Eles são assim. E aí, para eu ver um skimming, eu precisei, para poder utilizar o prediction e o skimming junto com isso, eu não precisei ver notícia por notícia para dizer que isso é um site de notícia, tá? E aí eu posso usar o skimming para passear entre essas notícias e procurar aquela que eu quero, tá? Ah, eu quero futebol. Eu dou uma olhada nela, vejo só o comecinho, cadê? Ah, por que o comecinho? Porque ela vai ter as novidades do site. Eu quero saber se saiu, por exemplo, eu fiz um seletivo, um concurso, eu quero saber se saiu o gabarito. Eu vou ver o site todo? Não, eu vou ver logo a primeira parte do site, a parte de cima, que é onde vai estar as notícias mais recentes. Se não está ali, é porque não saiu ainda, entendeu? Isso é skimming. Você pode usar isso para verificar e-mails também. E aí no e-mail é a mesma coisa, você pode procurar por e-mails mais recentes para saber se chegou algum e-mail. Então você não vai precisar ler todos os e-mails, procurar no meio de todos. Quando você for ler uma revista e um livro, uma coisa assim, você pode utilizar o skimming para ir direto na seção que você quer.
Tipo assim, eu tô aqui folheando, eu quero chegar na parte, sei lá, num jornal, eu vou na parte policial, quero ver as notícias policiais. Para cardápio, a mesma coisa. Você vai precisar ler todo o cardápio? Não, você vai passar o olho nele e vai só naquilo que te interessar. Revisar resumos e relatórios, que é o que vai interessar para a gente aqui no final da disciplina, que é você pegar os resumos científicos, relatórios e poder fazer essa leitura mais dinâmica. Uma vez que você fez o prediction, viu que aquilo é um artigo científico, aí você foi lá, fez a inferência e viu que aquilo ali tem a ver com o que você quer, aí você parte para o skimming, para poder saber o que aquele texto fala, entendeu? Aí, olha aqui nosso texto de novo. Agora vamos fazer a técnica, utilizar a técnica. Leiam as duas primeiras frases e as últimas frases desse texto. Quem quiser ler em voz alta pode ler, para os colegas acompanharem. A fotossíntese é um processo essencial para a vida na Terra. Pronto. Basta uma, até basta uma. Agora lê a última. Ou outra pessoa que quiser ler a última, pode ler. Em português mesmo, gente. Como tem muita cognata, é mais fácil ler. Deixa eu ver se eu ajudo vocês aqui. Pronto. Vai lá. Alguém se habilita? A fotossíntese é fundamental para a produção de oxigênio na atmosfera e serve como base da cadeia alimentar, sustentando a maioria dos seres vivos. Pronto. Aí agora, com base nisso, eu posso dizer, usando o skimming que você acabou de utilizar, aí a pergunta é, lembra que o skimming ele sempre vai ter como função principal o sentido geral do texto. Você vai utilizar sempre quando você só quiser saber o sentido geral do texto, do que é o assunto geral daquele texto. Então, nesse texto aqui, eu posso afirmar que ele fala sobre o quê? Sobre a fotossíntese. Pronto, olha só, vocês deram respostas parecidas, porém diferentes, e uma mais completa. Ela falou fotossíntese, mas ele utilizou o termo mais correto, que é a importância da fotossíntese. E aí pode complementar até ainda mais, porque olha só, para a cadeia alimentar dos seres vivos. Entendeu? Que é o foco desse texto. Entendeu? Ele fala, aí se você for ler ele mais na frente, você vai ver outras nuances nesse texto também. Tá? Que ele vai dizer como é que é formado, quais são os elementos que formam a fotossíntese, a partir de onde que ele é formado e tudo mais. Mas, a grosso modo, como é o que a gente quer para o nosso skimming, a importância da fotossíntese para os seres vivos. Pronto, essa é a resposta. Tá? É isso que a gente quer do texto usando o skimming. Eu não vou pegar mais nada além disso. Eu não vou pegar quais são os elementos, quais são como é que é gerada energia, nada do que ele está dizendo aqui. Só quero o sentido geral do texto. O que esse texto está falando? Qual é a informação maior que ele traz? Né? A geral que ele traz. É essa. Que nosso amigo foi o Luiz que falou, não foi? Acho que foi o Luiz que falou. Entenderam? Então, o skimming, ele serve só para isso. É só para tirar o sentido geral do texto. Geral. Não é específico, não. O específico vai ser com scanning. Tá? E falando no scanning, que acho que é a nossa última técnica. Pronto. Olhando para a imagem. Façam as inferências de vocês e os predictions de vocês com base nessa imagem. O que vocês acham que é? Enquanto lá no nosso skimming a gente via tudo assim superficial, em cima do mar, né? Lembra? Do surfista que não entrava no texto. O mar era como se fosse o texto. Ele não entra no texto. Aqui nós vamos, mergulhar no texto. Por isso que é lucro. Entenderam? Então, ao contrário do skimming, aqui a gente tem uma leitura seletiva e a gente vai fazer buscas dentro do texto, tá? E ignorar todo o resto que não for o que está atrás. É basicamente perseguir uma informação dentro do texto. Então, lembra quando lá a gente procura palavras-chave? A gente vai já falar delas. Isso mesmo, Breno. Escanear tem a ver com escanear. Escanear a gente faz isso. A gente vai atrás de detalhes, tá?
Olha só, quando a gente vai fazer uma leitura com scanning, a gente fez isso muito a vida toda, quando nossos professores de primário diziam assim, olha, tá aqui o texto de João e Maria. Aí lá nas perguntas perguntam assim, o que João e Maria foram fazer na floresta? Aí você ia lá no texto pegar o que eles foram fazer na floresta. Basicamente é isso que é feito de scanning, tá? É uma técnica de leitura que vai fazer com que você vá atrás do texto apenas da informação que foi pedida. Geralmente, a provocação da informação parte de um terceiro, sabe? Uma pergunta de uma prova, alguém que comentou, tipo, o orientador vai dizer assim, o que o autor fala sobre tal coisa? Aí você vai, meu orientador quer saber o que o autor fala sobre essa é a característica específica. Então, eu vou no texto atrás dessa característica só. O resto eu não vou ler. Isso tudo para acelerar a leitura. Não que você depois não tenha que ler o texto, tem que ler. Mas para ser uma coisa mais rápida, você ter informação mais rápida, você vai usar a técnica de leitura. E no caso dessa aqui é o scanning. Tá? E aí, exemplos de scanning que a gente usa durante a nossa vida, procurar notícia em jornal, notícia específica, né? Tudo específico. Tipo assim, eu quero procurar emprego, vou aonde? Páginas amarelas. Mas eu quero emprego que esteja de, sei lá, de babá. Aí eu vou atrás só do que for babá. Então a palavra que eu vou procurar vai ser babá. Então, se tiver lá caixa de supermercado, eu não vou nem olhar. Se tiver, eu não vou nem ver, eu vou direto em babá. Entendeu? Então, é isso que é o scanning. Procurar e-mails específicos, tipo assim, meu chefe mandou e-mail, eu preciso responder ele urgente que ele está reclamando que eu não respondi. Eu vou nos e-mails, eu vou passar o olho nele rápido e procurar só aqueles que são relacionados com o meu chefe. Tá? Isso é o scanning. Buscar artigos em revistas ou livros, a mesma coisa, uma coisa específica, você vai procurar lá dentro. Procurar o que comer em cardápio, mas dessa vez, por exemplo, lá enquanto no skinning eu procurava o cardápio olhando rapidamente ali, nesse aqui eu procuro o cardápio como, eu sou intolerante à lactose, eu vou procurar dentro das receitas aonde fala que tem lactose, para não pedir. Então, tá? E analisar resumos ou relatórios, que é o que a gente vai fazer daqui para frente com nossos textos a partir de pedido do orientador. O orientador quer, olha, separa para mim o texto de autor tal. Eu vou pegar todos os textos que eu tenho, olhar direto no autor. Eu não vou procurar outra informação, eu vou no autor. Se o autor for fulano de tal, eu já separo. Aí fala assim, olha, tem esse texto aqui, eu quero que você procure para mim aqui o dado que ele levantou sobre clorofila. Você vai procurar no texto inteiro só o que for relacionado com clorofila. Isso é scanning. Entendeu? O resto tudo você ignora. O texto, novamente, aquele mesmo texto que estava agora há pouco, tá? Só tirei a imagem do lado. Então, olha só, nós temos aqui um pequeno exercício. Aqui, você vai pegar as informações aqui, ó. Parte das plantas onde ocorre principalmente a fotossíntese. O texto fala isso? Fala. Aonde? Alguém tem uma dica? Consegue achar onde que ele fala disso? Qual é a parte da planta onde ocorre a fotossíntese? Na folha. Lê. Qual é a linha? Fale a linha. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Na 6. Na 6. Então vamos aqui, ó. Peraí, aqui vocês não vão ver. Aqui eu acho que você vê. Deixa eu ver aqui. Ó. Tá vendo? Leaves aqui, folha, tá? Então aqui, ó. This process, tá vendo? Costuma ocorrer nas folhas, tá? Então aqui, primeira pergunta, achou aqui. Aí como é que eu faço isso? Tá vendo que eu coloquei aqui ocorre? Então eu quero saber o que ocorre, onde ocorre. Então aqui eu vou procurar a palavra ocorrer. Ó. E aí com base nisso eu leio a frase que está aqui onde ela está e achei folhas. Entendeu? É desse jeito. Aqui, ó. Qual pigmento? Aí a palavra-chave aqui é pigmento. As palavras-chave, gente, elas não vão vir assim marcadas, não. Isso aí é eu, enquanto leitor, vou ver o enunciado, ver o que é chave que eu posso procurar no texto, eu vou eleger a minha palavra-chave e procurar no texto essa palavra, alguma parecida com ela para poder achar a informação que eu quero, tá? Então, qual pigmento mencionado? Professor, Oi. eu usei muito isso nas provas de português, quando tinha pergunta relacionada a texto, e os textos eram muito grandes e o horário já estava muito corrido. Eu falei, lembra no começo da aula que eu falei que a gente usa isso para até em português a gente usa? Só que as pessoas esquecem na hora de usar no inglês, elas não têm essa coisa de usar as técnicas que elas já usam intuitivamente. Agora vocês vão usar sabendo que elas existem e sabendo que é uma técnica. Entenderam?
Então, olha só. Qual é o pigmento mencionado que é responsável por capturar a luz durante a fotossíntese? Falem a linha onde encontra isso. Verde. A Brenda colocou verde aqui. Mas é qual o pigmento, não é a cor. Na 7ª linha que tem a palavra clorofila. Vamos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui, ó. Cada um contém clorofila. Tá vendo? Então, olha só. Qual é, então, a resposta? A pergunta é, qual pigmento, né? Vamos ler, então, toda a frase para entender, ó. Aqui fala do processo, estruturas chamadas cloroplasto. Aqui. O pigmento... É aqui, verde, ó. né? O pigmento que ele está falando é a clorofila. Que é, ó, clorofila, o pigmento verde responsável por capturar a luz. Então, a resposta é clorofila. Que está perguntando qual o pigmento. O nome do pigmento é clorofila. Ok? Tem que achar a informação e ler o que está do lado. E aí, como tem bastante cognata, fica mais fácil entender. Aqui, ó. 3 elementos principais que as plantas utilizam para realizar a fotossíntese. Quais são esses elementos? Falem a linha. Dióxido de carbono, bem em cima, professor. Qual Se eu não linha? estiver enganado. E cadê? Perdi agora. Calma aí. É a linha. 1, 2... é 4. 3, 4. Aqui, a linha 4. Isso, bem isso. Ó, então e ele tá água, bem que, eu acho que é água, bem que na terceira linha é água, né? White. Ou sim. não? Water. Water. Não sei falar bem inglês não, mas dá de entender um bocado. Pode ser Traduzir water, pode ser water. Isso. Então, olha só, vamos ver. Fala. Acho que só, que eu tô vendo só. Pediu 3, mas só tô vendo 2. Vamos aqui, luz solar, que tá antes de water. Ó, ele converte a luz. Vamos ver a pergunta de novo para tu, ó. 3 são 3, tem que ser só 3 elementos principais que as plantas utilizam para realizar a fotossíntese. Ele pega a luz, converte a luz solar, tá? Ele vai converter a luz, mas ele vai usar o quê? A água. Vocês estão vendo a marcação, então? Sim. Aí, ó. Dióxido de carbono, tá vendo? E oxigênio. São os 3. Porque vamos ler aqui como é que tá aqui. Vamos ler como tá aqui, ó. Algumas bactérias convertem a luz do sol, a água, carbono, porque ele quer saber aqui, ó, elementos principais, né, ó. Ele vai pegar a luz do sol, a água, o carbono, o dióxido de carbono, para transformar em energia, que é glicose, e o oxigênio. Ou seja, esse aqui é o que ele vai transformar, só que ele vai usar a água, dióxido de carbono e oxigênio. Só que, na verdade, são 4, né? Acho que foi um erro na que eu coloquei 3, na verdade são 4. Porque tem aqui a luz do sol, também é um elemento que ele vai pegar. Entendeu? Para poder transformar tudo isso em energia, que é a glicose. Então são 4, tá? Só corrigindo aqui, eu botei 3, mas são 4. Ó, além das plantas, quais seres realizam fotossíntese? De acordo com o texto. Bactérias. Esse que tá na segunda linha. Segunda linha? A segunda linha depois do e na ponto. terceira linha tem algas e também isso aí. bactérias. Então ele fala aqui, ó. Plantas, algas e algumas bactérias. Pronto. A resposta é essa. Tá? Plantas, algas e algumas bactérias. Qual a substância que é produzida junto com a glicose durante a fotossíntese? Oxigênio. Tá bem, ó. Oxigênio. Ah, é por isso que eu coloquei, gente. É porque está constando aqui no texto como se fosse produzido isso. Então, a resposta daquela que são 3, realmente são 3. Está aqui, ó. Luz do sol, água e dióxido de carbono. Eu não tinha lido o resto da frase. Então, pronto. Tudo estava no texto, não estava? Sim. Então, isso aqui, de você pegar o enunciado e procurar no texto a informação, qual é a técnica? Cadê, povo? Vocês falando aqui agora há pouco. Parece com skimming, mas não é skimming. É o Deve scanning. escanear.
Scanning, isso. Então nós temos, voltando, quais são as técnicas que nós vimos? Inferência, o que mais? Prediction. Prediction. Cognatos. Cognatas. As falsas cognatas. Essas são dentro das microtécnicas, né? Aquelas que não estão embutidas nas maiores. E as maiores? Scanning. Scanning. E? Skimming e scanning. E skimming. Pronto. Então, são essas as técnicas que a gente vai utilizar na nossa disciplina. Eu acho que tem mais alguns slides. Acho que só mais um slide. Deixa eu ver. Ah, tá. Isso aqui é para vocês fazerem depois aí, vocês treinar, tá? É a mesma coisa. Para vocês procurarem coisas dentro do texto. Só para você treinar com uma coisa diferente, eu coloquei isso aqui a mais. Não vai precisar entregar esse aqui não, tá? É só para quem quiser treinar e tudo mais. Só que esse aqui tem uma particularidade, porque ele tem algumas respostas que parecem ser verdadeiras, mas não é. Porque tem uma responde melhor a pergunta do que a que está parecendo ser a resposta. Então, você tem que ler todos os 6 enunciados para poder saber qual deles é a resposta correta, tá? Para vocês treinarem aí depois, ok? Porque nem sempre... uma coisa que vocês aprender quando vocês forem pegar informação em texto. Vocês, quando vocês forem fazer isso, cuidado para não pegar a primeira informação e achar que é a resposta. Às vezes a primeira não é a resposta. Ela tem tudo parecendo ser a resposta. Aí você faz uma busca na palavra-chave até achar a próxima, e talvez a próxima, até a última, seja a resposta. Entendeu? Mas ajuda muito ter a palavra-chave. Então, você sempre tem que saber separar a palavra-chave. A Daniele quer falar. Pode falar, Daniele. Professor, de novo sobre a questão do fórum. Se eu deixar para responder no último dia, e mesmo assim eu respondendo dos colegas, aí o colega não vai ter como me dar uma resposta de volta. Caso seja não é ideal, criticando alguma coisa. Aí já não vai contar, né? Não é ideal você tirar só um dia para fazer, no último dia não, porque você não vai ter interação. Entendeu? Porque o ideal é assim, você colocou sua resposta ali. Aí você foi no do colega, interagiu com ele, concordando, discordando. Detalhe, ainda tem isso, eu vou falar também dessa história de concordar e discordar. Você foi lá, discordou com ele, botou seu ponto de vista sobre a questão, complementou, fez alguma coisa lá no dele. Alguém vai fazer o seu. Aí você vai lá no da pessoa e vai falar alguma coisa com ela também, né? Do que ela falou sobre o seu, que ela comentou, você comenta também. Isso é interação. É como eu falei, igual como se fosse um post no Twitter, que as pessoas não ficam conversando ali, só que sem o ódio, né? Que o Twitter tem muito ódio. Então, você vai ali e vai conversar com ela sobre o conteúdo. É isso que vai ser o fórum. E o fórum, ele tem um prazo grande para poder ter essa interação. Então, se você não tem interação no fórum, não é um fórum. E se você não tem interação, como eu já falei que a nota de interação ela também é alta, porque, imagina, de 5 pontos são 2 pontos só de interação. São 2 pontos de resposta original, 2 pontos de interação e um único para a resposta. Então, se você responder uma coisa meia boca, só vai ter 1 ponto. Entendeu? O que vai valer ponto para você vai ser a interação e a resposta original. Entenderam? E é isso. Pessoal, deixa eu ver se tem mais outra coisa que eu acho que não tem, só tem esse exercício. Pronto, é isso. Aí o assunto da prova vai ser só esse daí, é? Basicamente é o que eu falei que é o carro-chefe da disciplina, que é skimming e scanning e as demais menores embutidas dentro dele, entendeu? Então, quando tiver uma questão, como tem nos fóruns, que ela é uma questão que envolve leitura do texto, interpretação do texto, você vai ver qual é a técnica que mais se adapta para aquele texto, para o que você quer do texto. Tipo assim, se eu estiver perguntando o sentido geral do texto, para você falar do que ele fala, aí você, na sua cabeça, vai dizer o quê? Qual é a técnica que vai ser utilizada? Se eu falo o sentido geral do texto. Acabei de falar, gente. É o skimming. É o skimming. Então, você já sabe logo, peraí, se aqui no fórum, nesse fórum específico, ele está pedindo isso, então eu já sei que eu vou utilizar skimming. Mas se no outro fórum está pedindo para ver, pegar informações dentro do texto, eu já sei que eu vou utilizar qual técnica. Se é informação dentro do texto. Gente, acabei de falar. Scanning. Não é?
Então, se eu quero adentrar no texto, scanning. Se eu quero só uma coisa rápida, superficial, skimming, tá? E as outras que vão permear, as menores, né? Cognatos, falsos cognatos. Raimundo entrou de novo aqui o áudio dele. Entenderam? Sim, professor. Então é isso. Alguém falou que tá complicado. Só me diz que tá complicado, ver se eu te ajudo antes de encerrar a aula, para não sair aqui com complicação na cabeça. Foi a Guilhermina. Fala aí, Guilhermina. Acho que ela não quer falar. Tá acanhada. Mas pode falar, Guilhermina. Nada? Ué, mas você falou que tá complicado. Mas, ó, qualquer coisa, gente, se vocês tiverem dúvida, lá nas turmas de vocês tem o Fórum Tira Dúvidas, coloquem lá que eu respondo lá, ou eu, uma tutora, um tutor que tiver também lá pode responder, tá? E outra coisa que eu quero falar para vocês fiquem atentos às notícias que são postadas na plataforma e que a plataforma manda para você por e-mail, tá? Não esqueçam que por e-mail não se envia nada, a não ser esses avisos, a gente não responde e-mail, a gente não faz nada por e-mail, porque tem que ficar tudo registrado na plataforma, tá? E outra coisa que eu queria falar para vocês, que eu não posso esquecer, mas já esqueci o que era, peraí. Tinha mais uma coisa. Bom, se eu lembrar, depois eu coloco lá, tá? Ela tava falando dos fóruns. Não, fórum, gente, fórum é a coisa mais simples, gente. Fórum é só você ir lá e conversar sobre o assunto. Só isso, né? Eu vou até dizer uma coisa para vocês aqui, para ajudar vocês um pouco. Por exemplo, no mínimo, para você ter uma nota boa no fórum, você vai ter que ter sua resposta e 2 interações. Mas tem que ser... lembrei o que eu ia falar sobre essas interações. Então, assim, você vai ter que ter sua resposta, que tem uma resposta boa, né? Que você leu o conteúdo e colocou ali uma resposta realmente boa, e interação com os colegas, mas 2 interações tá bom. Não precisa muito disso, não precisa ficar lá o mês todo falando, aquela coisa toda, não. Se quiser ficar, ótimo, que ajuda os colegas. Agora... obrigado, Ana. E foi o professor aqui também, viu? A todo mundo que foi professor aqui, os tutores. Sobre interação, só para encerrar aqui. Eu queria falar para vocês, cuidados quando forem fazer interação, e é um erro muito comum com os alunos. Chegava, digamos assim, o Luiz falou lá alguma coisa no post dele. Aí eu vou lá na postagem do Luiz e falo assim, Luiz, concordo com você. Só que eu concordo com você é muito vago. Concordo em quê? Por quê? Tem que ter uma justificativa. Entendeu? Tem que ter uma trabalhada ali para merecer a nota. Não é só concordo, discordo e ir embora, não. Então você tem que fazer ali uma amarração do que você concorda com o assunto, tá? Para poder ter uma nota boa. E aí, pronto. Isso é bom, levem para a vida de vocês. Todo fórum é assim. Não é só minha disciplina, não, tá? Gente, então, obrigadão. Obrigado pelos elogios aí, subindo coraçãozinho, os créditos já. Obrigadão. Qualquer coisa, me procurem lá na Tira Dúvidas e a gente vai se falando, tá bom? Antes de mais nada, deixa eu só encerrar aqui a gravação.